Fala, nação tricolor, tudo bem? Eu me chamo Thaís Lemos e faço parte do Glória e Tradição, o podcast da torcida do Fortaleza. Antes de começar, eu já te peço para dar uma curtida aqui, o seu joinha no vídeo, se inscrever no nosso canal se você ainda não for inscrito. A gente chega aqui ao nosso programa de número 55, uma análise do jogo Fortaleza 1, Ceará 1, primeiro Clássico Rei de 2020. E eu espero que vocês desfrutem. A gente comenta um pouco sobre as polêmicas de arbitragem, a evolução do Fortaleza desde a estreia contra o Vitória, as novidades na escalação. O programa está muito bom, muito bem preparado, com a participação ilustre do Diego Viana, nosso padrinho. E eu espero que realmente vocês aproveitem, comentem aí embaixo o que é que vocês acharam. E vamos seguir junto, cobrindo sempre o nosso tricolor de aço. Tchau, tchau. Saudações. Salve, salve, nação tricolor, sejam todos bem-vindos ao podcast Glória e Tradição, o podcast da torcida do Fortaleza. Esse é o nosso programa de número 55, o nosso pós-jogo de Clássico Rei, Fortaleza 1, Ceará 1, um jogo bastante diferente entre os tempos, um jogo emocionante, um jogo estressante, um jogo com arbitragem polêmica para os dois lados. Falaremos disso e mais um pouco nesse pós-jogo de Clássico Rei, que sempre é legal. O pós-jogo de Clássico Rei sempre é legal. Esse é o nosso, se eu não me engano, é o nosso segundo Clássico Rei que a gente faz, segundo pós-jogo de Clássico Rei. Fizemos aquele que nós vencemos, gol do Ayrton Paulista, e fizemos agora esse, estamos fazendo agora esse, pela Copa do Nordeste, no empate. Antes de qualquer coisa, queria apresentar vocês, eu iria apresentar aí por primeiro, Thais, eu acabei me confundindo aqui, então vou seguindo assim, para mostrar a nossa... Como é que eu posso dizer? Esqueci a palavra também, que a gente não é combinado, assim, um negócio meio... Espontaneidade. Exatamente, para ser assim, de forma espontânea. Nós sorteamos entre os nossos padrinhos, um padrinho para participar com a gente dessa gravação de pós-jogo, e o sorteado foi o Diego. Então, Diego, seja bem-vindo aqui à gravação, espero que você curta, que você aproveite aqui, entre aspas, essa oportunidade, porque também não é essas coisas todas, né? Mas seja bem-vindo, Diego, valeu. Um abraço aí, pessoal. Um prazer, uma satisfação estar participando do podcast Glória e Tradição. E vamos para frente comentar esse jogo aí, porque teve muitas emoções. É isso. E também estou com a Thaís, já falou, e com a Lenilson. E aí, Thaís? Fala, Saulinho, beleza? Salve, salve, nação que está ouvindo a gente agora. Também vou cumprimentar o Elenilson e o digníssimo Diego Viana, nosso padrinho que vai participar conosco. De fato, foi um Clássico Rei bem acima da média, viu? Eu devo confessar que minhas expectativas para o jogo foram superadas. Foi um jogo que eu gostei bastante, no geral. E vai ser bacana conversar e trocar uma ideia com vocês sobre ele. Show de bola. E aí, Elenilson? Contra o Elenilson ontem não acabou o jogo. Na prisão, né? A gente tava preso. Na prisão 40, lá de 50 minutos, 40 minutos. Não tinha um negócio pro cabo tomar, né? Não tinha nada. 40 minutos duro, viu? Pois é isso aí. Mas vamos lá, pra frente, né? É isso aí. Então, bom dia, boa tarde, boa noite para toda a nação tricolor, para você, para Thaís e para o nosso amigo Diego, que seja bem-vindo aqui ao nosso estúdio. Não sei se a temperatura do ar tá legal aí para ti, se não tá muito frio. Mas aí a gente tá aqui para falar sobre o que aconteceu no clássico, né? Muita polêmica. Cara, é uma delícia. Jogo com polêmica é uma delícia. Por isso que eu odeio o VAR, cara. O VAR estraga essa brincadeira toda. Se tivesse tido o VAR ontem, eu acho que o... Não tem graça nenhuma. Não, claro. Tinha, pô. Tinha que eu acho que nós tínhamos ganho. Porque os zagueiros... Claro que tinha, olha. Lá vem as histórias do... Sem VAR é melhor. Olha. As ideias. Eu sou amante da moda antiga. E o que mais tem agora? Vai. Do padrinho, fala aí do padrinho. Não, só falar que ontem, porque já rolou uma certa polêmica / brincadeira no Twitter de que a gente passava pano pra diretoria porque ganhava cortesia para assistir o jogo do gramado, né? Falar para quem tá ouvindo a gente que pela primeira vez a gente ganhou cortesia, não foi do clube, não foi pra assistir do gramado ainda,
Mas você pode falar melhor, Saulo. Você e um padrinho nosso, Emanuel Meirelles, que também já participou do Glória e Tradição. A gente jura que não foi marmelada. Gravamos vídeo para provar isso. Mas o Emanuel foi sorteado para poder assistir ao jogo no camarote da Live FC, nosso parceiro oficial. Inclusive, muito obrigada, Live, por essa oportunidade. Você foi com ele, Saulo? Como é que foi a experiência? Pois é, nós nos encontramos num restaurante, não vou propaganda aqui pro restaurante, porque não me paga nada, mas nos encontramos num restaurante na Aldeota, e tinha um espaço lá reservado, eles também sortearam, acho que outros, entre aspas, né, influenciadores de torcida, que nós nem somos isso aí, mas nós somos convidados, segundo eles, porque nós somos o código mais utilizado para a inscrição da live. Não sei se é verdade, acredito que sim. Então, obrigado a você que se inscreveu lá, já seguindo o nosso código. Para quem não sabe, ainda agora Tradição 25. Você ganha 25% de desconto na sua inscrição. Nas duas primeiras mensalidades. Nas duas mensalidades da live, isso. E tinha algumas pessoas lá e tal, e tinha um espaço bacana, muita comida, bebida liberado. Eu cheguei tarde, vacilei, ter chegado mais cedo, o Emanuel curtiu mais. Saímos numa van, lá da Aldeota até o Castelão, nessa van, eram duas vans. E chegando lá no estádio, fomos para o camarote. No camarote estava a Taça da Copa do Nordeste, estava o Zé Cabrito lá, que é o mascote. É um povo muito simpático, é um povo legal e tudo. Só que eu vou ser bem sincero. Na próxima vez eu não vou não, tá? Na próxima vez a gente... Na próxima sou eu que vou, meu chapa. Você não vai mesmo. Você vai, ou outra pessoa vai, o Elenilson, o Felipe. Porque, rapaz, assistir clássico do lado de Canalense, meu amigo, é um negócio muito... não dá pra mim, sabe? Porque não dá pra mim, não dá. Eu respeito a todos, mas eu tenho um pai, eu tenho amigos, eu tenho familiares que torcem Ceará. Mas dia de clássico rei é cada um do seu lado. Não sou muito adepto a essa ideia, não, de dividir, não, sabe? E é muito ruim. Eu vou te botar no camarote no dia de Fortaleza e Botafogo da Paraíba, ver se tu encontra um amigo teu por lá, nesse camarote. É melhor, sabe? É melhor. É melhor do que ficar num clássico, assim. Mas enfim, foi muito boa a experiência. O camarote super recheado de comida, bebida e à vontade, tudo muito legal. Mas obrigado à live, né, FC, pela essa oportunidade. Esperamos que tenha a próxima vez. Como não deve ter clássico rei na Copa do Nordeste na primeira fase, né? Talvez a gente se encontre aí numa semifinal ou final. Se a live sortear de novo para um clássico, já estou aqui dizendo que eu não irei. Mas, enfim, entrando no nosso programa, Mas no nosso ingrato, tema. Viu, bicho? Não, eu não sou ingrato, eu adorei. Só que eu não curto a vibe de ficar num local de assistir um jogo do lado do Ceará. É ruim tanto para mim quanto para ele, porque nada pior do que você ouvir um grito de gol do rival num clássico. Mas é longe, né? É do outro lado. E o grito do seu lado. E o cara pulando com um copo de cerveja me dando um banho, assim, sabe? Então, enfim. É bom, mas é ruim também. E entrando no jogo, Thaís, sei que você anotou aí 50 páginas de números, estatísticas e possibilidades desse jogo. Começa por você aí a análise do jogo. Fortaleza 1, Ceará 1. Vai. Valeu, Saulinho. Então, de fato, eu escrevi aqui um bocado, ó, os barulhinhos da página, os meninos ficaram meio surpresos quando eu passei as páginas, mas é porque escrevendo com letra garranchada acaba ocupando mais espaço. Vamos lá. Enfim, como eu falei, como eu adiantei no início, eu achei que foi um jogo muito acima das expectativas, principalmente se a gente for considerar os últimos 2 jogos do Fortaleza, né? A estreia do Fortaleza contra o Vitória, o time fez uma partida bem abaixo do esperado. O título do nosso programa, inclusive, tinha sido abaixo da expectativa, né? E eu poderia dizer, se a gente fosse seguir nessa linha, que o Clássico Rei, para mim, foi acima da expectativa. A gente também venceu do Caucaia uma vitória meio suada, vindo ali o gol que trouxe a vitória no finalzinho do jogo. Então, para mim, esse Clássico Rei destoou bastante. E eu falo pelo Fortaleza e pelo Ceará também. O Ceará também fez uma boa partida. Mas ficando, analisando propriamente o Tricolor de Aço, eu fiquei muito satisfeita. A escalação me surpreendeu bastante, principalmente a escolha do Bruno Melo na zaga e a primeira vez que o Mariano Vázquez foi titular com o time titular, né? Porque ele havia sido titular no jogo contra o Caucaia, mas ali era um time alternativo, um time reserva.
E pela primeira vez a gente pode dizer que ele foi escolhido para iniciar a partida junto com o time titular da cabeça do Ceni, né? E para mim, assim, o Carlinhos acabou indo para a lateral esquerda, já que o Bruno veio para a zaga, né? E para mim, eu não teria optado pelo Bruno na zaga. Eu vi a entrevista do Rogério no início do jogo dizendo que tinha optado pelo Bruno porque queria vencer, ia para cima e a saída de bola do Bruno seria melhor. Eu não vejo tantos problemas, não acho a saída de bola do Paulão, por exemplo, problemática. Gosto, acho que é um zagueiro com um bom passe. O Quinteiro já tem uma excelente saída de bola. Então, eu não sei se eu teria ido com o Bruno na zaga, porque para mim o Bruno é muito melhor do que o Carlinhos na lateral esquerda. Para mim, o Carlinhos foi um dos jogadores enfim, que destoou negativamente ontem. E eu realmente não teria ido com o Bruno na zaga, eu teria ido com o Bruno na lateral. Tá aí, só para acrescentar uma coisa que eu comentei com o Emanuel ontem durante o jogo. Teve no primeiro tempo, um lance bobo que não traz nenhum destaque assim na memória. Mas teve uma bola que ela veio girando da direita para a esquerda. E a bola, acho que ou caiu no pé do Felipe ou do Juninho, e ele deu de primeira no Bruno. Do que ela veio de primeira, o Bruno bateu bem rápido de primeira pro Carlinhos. E o Carlinhos avançou com ela, não conseguiu a jogada. Isso é uma coisa que ficou claro ali, que ter um zagueiro esquerdo facilita com a jogada. Porque se fosse um zagueiro direito, ele não teria como dar de uma forma tão precisa o passe pro Carlinhos, entendeu? Ou pro Bruno, se estivesse na lateral. Porque o zagueiro destro, ele teria que virar o corpo para dar o passe. Então, assim, esse detalhe do zagueiro ter a perna canhota, para mim é fundamental. Para mim assim, a prioridade que o Fortaleza tem em busca de um ponta, dois pontas e tal, ele teria que ter tido a prioridade na busca de um zagueiro canhoto. Porque mostrou ali uma clara eficiência naquele passe. Só que assim, se fosse no caso dois Brunos Melo, né? O Bruno Melo na zaga e o Bruno na lateral esquerda, talvez essa jogada tivesse dado certo, porque ela se torna a bola corre mais rápido, como nós tínhamos com o Liger em Sim, sim, 2018, sim. né? Então, só um detalhe aí que eu acredito que o Rogério pensou nisso. Eu acho que não funcionou porque o Carlinhos de fato não foi tão bem. Mas acho que a ideia dele era essa. Né? Não, concordo plenamente. E já vem um tempo que o Rogério vem batendo nessa tecla do zagueiro canhoto, né? Então, sem sombra de dúvida, seria um diferencial. Mas no contexto do jogo de ontem, eu não sei se eu escolheria tal qual o Rogério. Mas não é à toa que o Rogério tá onde ele tá e eu tô aqui onde eu tô, analisando, né? Aí, enfim, não tenho a menor pretensão de apontar se o Rogério acertou ou errou. Ele, inclusive, falou na entrevista coletiva que ele acredita ter sido uma decisão acertada ter colocado o Bruno na zaga. Mas, enfim, dando continuidade, o Fortaleza veio com uma formação um pouco diferente da que a gente está acostumado, que é o 4-2-4, por conta da escalação titular do Mariano Vázquez, né? O Mariano jogou ontem na posição de origem dele, digamos assim, realmente como um meia, fazendo a transição de ataque com muita velocidade, bastante intensidade. Então, com a bola, o Fortaleza se comportava em um 4-3-3. Sem a bola, eu às vezes percebia um 4-2-3-1 e um 4-4-2. Né? O Fortaleza ele veio com uma consciência tática muito, muito, muito bacana, uma consciência do seu papel tático desde o início, né? E foi um time bastante organizado. Isso me deu algum tipo de satisfação. E eu te digo, se a gente tivesse saído como derrotado, eu seguiria achando que a gente tinha feito uma partida bastante interessante. A gente estava fazendo aquela saída chamada saída de 3, né? O Felipe ele estava subindo bastante. Não foi uma nem duas vezes que a gente viu o Felipe chegando ali no círculo do meio-campo, né? Ele realmente foi um goleiro volante ontem, digamos assim. Os dois zagueiros estavam jogando desde o início, até para o Felipe poder entrar bem abertos, dando muita amplitude. Na verdade, no jogo do Fortaleza ontem, a amplitude, a oportunidade pelos lados de abrir os espaços e abrir o campo o máximo possível, bem rente às linhas laterais, para mim foi um destaque.
da proposta tática do Fortaleza ontem. E, enfim, com os zagueiros abrindo bastante, os laterais conseguiam subir bastante e dar algum apoio posicional aos pontas. Isso foi bastante interessante. Juninho e Felipe ficavam pelo meio, prontos ali para receber a bola do Felipe Alves. E, assim, eu comentei isso no pós-jogo contra o Vitória, que quando Felipe e Juninho estão mal, o Fortaleza muito dificilmente vai fazer uma grande partida. O Juninho e o Felipe são um excelente termômetro do desempenho técnico do Fortaleza. Para mim, apesar da gente ter recebido várias opiniões de ouvintes dizendo que tanto que Felipe tinha sido o pior da partida, como que Juninho tinha sido o pior da partida, a gente fez uma enquete tanto no Twitter como no Instagram, e muita gente mandou replies elegendo o Felipe e o Juninho como piores da partida. Para mim, eles foram muito bem na partida de ontem, principalmente o Felipe. A importância do Juninho eu enxergo na bola parada. A gente teve 2 lances muito importantes em que o prazo, foi bastante exigido pelos pés do Juninho, batendo uma falta ali do lado esquerdo, né? Vamos dizer assim, na diagonal esquerda da área, batendo uma falta. Foram 2 oportunidades. E eu acho que a nossa dupla de volantes fez uma boa partida ontem, na minha humilde opinião. Depois eu vou querer, inclusive, ouvir a opinião de vocês sobre Felipe e Juninho. Mas, assim, eu ouvi algumas análises, e aqui eu vou começar a discussão, também não vou falar tanto para vocês não terem o que falar. Mas, assim, eu vi algumas análises de que, vamos lá, o Fortaleza chegou para o jogo com uma proposta de fazer um jogo propositivo, né? Criar mais chances, conduzir mais a bola, ter um certo domínio. Isso foi, inclusive, eu acredito que tenha sido a intenção do Rogério de entrar com um 4-3-3 e não com 4-2-4. Por quê? Porque o Ceará ele tem um meio-campo forte, digamos assim. O Ceará tem um meio-campo que ontem entrou com o Charles, o William Oliveira e o Bachola, mas geralmente também tem o Fabinho, que para mim também é um bom jogador. Mas enfim, o Charles é um jogador absurdo. Aquele menino é absurdo. Para mim, ele fez uma partida gigante ontem. Gigante. Foi uma contratação muito acertada do rival, inclusive. Mas, enfim, como o meio-campo do Ceará é um meio-campo forte, o Rogério não quis perder esse meio-campo. E talvez daí tenha vindo a escolha pelo Mariano e por entrar com o 4-3-3. E eu, de fato, acho que a gente não perdeu esse meio-campo na maior parte da partida, né? E, para mim, eu vi muitas análises dizendo que o Ceará estava com aquela proposta mais atrás, né, de um jogo mais reativo, esperando o erro do Fortaleza para poder sair em contra-ataque. Conseguiu alguns contra-ataques nessa proposta, mas, assim, eu vi algumas opiniões dizendo que se tivesse que sair um vencedor do jogo, teria sido o Ceará. Eu, particularmente, não concordo. Não concordava ontem e hoje, assistindo aos melhores momentos antes da gente gravar, eu pude fazer uma rápida contagem que não dá para fazer com a bola rolando no jogo, assistindo no estádio, né, sem replay. Mas eu contei 6 grandes chances para o Fortaleza, 5 grandes chances para o Ceará. E nessas grandes chances eu incluo os gols também, né? E para mim, realmente, pelo controle de jogo que o Fortaleza teve, pela proposta e pela como é que eu posso dizer, pela efetividade das chegadas com perigo, o Fortaleza poderia ter saído vencedor. Principalmente se a gente tivesse tido uma arbitragem de maior qualidade em um jogo tão importante, um jogo tão bacana, com um alto nível técnico. É de se lamentar bastante que a arbitragem tenha roubado o protagonismo que deveria ser dos jogadores, né? Então, se o Klaus tivesse sido expulso, como deveria ter sido, na falta por trás, no carrinho por trás que fez no contra-ataque conduzido pelo Oswaldo, talvez o rumo do jogo teria sido diferente. No fim das contas, quem terminou o jogo com 1 a menos fomos nós, né?
Então, para também não ficar aqui um monólogo, eu queria ouvir a opinião de vocês, o que é que vocês acharam, uma análise do primeiro e do segundo tempo, e se eu achar oportuno, eu vou pincelando aí com vocês. Ainda bem que ela não quer um monólogo, graças a Deus. Véi, vocês são paia. Elenilson, fale aí o que você vê de diferente do que a Thaís falou, ou comparte alguma coisa, e também fala um pouco da arbitragem, né? Vamos depois mirando para esse tema aí. Não tem como, né, não falar de arbitragem. Mas assim, cara, foi assim, um jogo bem nervoso, como deve ser todo clássico rei, independente da competição, Copa do Norte. Ei, só um minuto, isso é uma cerveja? Mais um. Olha, ele deixou pra abrir quente, na hora que ele foi falar, só pra gente ficar aqui, ó, na vontade. Rapaz, é muito errado, viu? Isso dá uma inveja. Muito errado. É coincidência. Não, mas vamos lá. O Rogério surpreendeu na escalação, mas na escalação do Bruno Melo, né? Porque o resto não foi surpresa. Né? Assim, e para quem já conhece de perto, né? Quem já acompanhava, corria em bastidores essa ideia dele de usar o Bruno como zagueiro, né? Então, só foi surpreendente mesmo o momento em que ele começou a fazer isso, exatamente num clássico. Mas aí é onde entra aquela história dele ser diferente, né? Dele ser corajoso, de fazer essas experiências que a gente já está até certo ponto acostumado em ver do Rogério. Ele chegou a testar também ali na reta final do Brasileirão, né? É verdade. Então, assim, não é uma surpresa, tão surpresa assim. Eu creio que ele ainda vai usar mais vezes o Bruno como zagueiro, cara. Eu acho que ele vai ter outras partidas que a gente vai ver essa formação aí. E quando a bola começou a rolar, né, eu até comentei lá, estava assistindo com um amigo, cara, se a gente fizer 1-0, esse jogo aí vai se tornar bacana pra gente. Só que aí a gente consegue tomar um gol de escanteio, mais uma vez, né, um escanteio onde o cara praticamente se ajoelha. Só faltou se ajoelhar para cabecear a bola, né? Não precisou nem pular, ele se ajoelhou praticamente para cabecear a bola no meio da nossa área, sem marcação, né? E fazer 1-0. Aí pronto, aí quando a gente começa a jogar com desvantagem no placar, aí muda tudo de figura. Né? A gente já tem aquele psicológico de querer ir para frente, enquanto a gente via o rival tocando bolas laterais, bola para trás, sem pressão nenhuma, enquanto a gente não tem, pelo fato de estar perdendo, tem que arriscar um lançamento de profundidade, tem que arriscar um drible, e muitas vezes isso não dá certo, e perde a posse de bola, e assim vai. Então, se a gente não tem esse tempo perdido, podemos dizer assim, entre aspas, né, de jogar com um placar desfavorável, eu acho que o jogo teria sido mais bacana para nós, mas assim, a gente tem que se acostumar com isso, até porque nem todo jogo é garantido que a gente não vai sair atrás do placar. Vai sair, muitas vezes vai sair atrás do placar. E valeu assim como experiência, entendeu? E eu acho que houve uma evolução, apesar da gente ter jogado só 3 partidas no ano, né? E com times diferentes, né? Formações diferentes. Então, mesmo assim, a gente consegue ver uma evolução, né? Tem jogadores que ainda estão meio travados, como o próprio Ederson. Eu acho que um grande período de inatividade dele, ele ainda vai precisar assim, uns 3 ou 4 jogos para a gente poder voltar a ver aquela voluntariedade dele, aquela força que ele tinha, né? E que tem, na verdade, eu acho que ainda não aflorou ainda por conta desse grande período de inatividade. O Oswaldo provou que para muitas pessoas dizem, quando chega numa certa idade, tem hora que o ano do cara acaba, né? Que ele joga um ano, outro ano não. Então, o Oswaldo já mostrou que pelo menos mais um aninho de carreira já está garantido aí, está correndo muito, está jogando muito. E, tem que ser 2, né? Tem que ser 2 anos, né? Tem que ser 2. É por isso que eu estou dizendo, no mínimo. Eu não posso falar ainda do ano que vem. Ano que vem. Hein? Vamos se preocupar com esse ano, por enquanto. Mas, aproveitando, né? Fala, que golaço de bicicleta, né? Agora ele vai ter que largar o bug, vai ter que ir Parduna de bike, né? E, porra, assim, foi como até depois eu vendo os melhores momentos na Fox, o narrador disse, para o torcedor sair, comprar o ingresso e entrar de novo. Aqueles lances que realmente são de pagar o ingresso, muito bonito. A plasticidade do lance muito bacana. Ele pegou a bola até de uma altura pequena, né? Uma altura baixa, a bola veio baixa, né? E ele conseguiu encaixar a bicicleta ali, pedalou mesmo, levantou uma perna e deu com a outra, bacana, né? Macho,
Vai, Thaís, fala. Uma percepção que eu tive é Pode falar. que, primeiro, falar da roubada de bola Posso continuar ou deu um chabu aí no microfone? Não sei, a Thaís apareceu e sumiu. Mas você ia falar alguma coisa, Saulo, pode falar. Não, Pronto. que eu ia falar que, assim, não é muito comum, né, esses gols de bicicleta, né? Assim, se a gente lembrar aqui bem rápido, nós tivemos o gol esse ano passado com o Paulão e em 2018 com o Gustavo. E antes desse, se eu não estou enganado, Elenilson, foi contra o Ceará, gol do Jailson, na final de 2012. Também foi Não, gol. contra o Ceará Não, 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 foi não, não. contra o... Ele fez o 2, o Jailson Não, fez não. 2, fez contra o Salgueiro e contra o Confiança. Exatamente, isso, perfeito, perfeito. Na final ele fez foi de cabeça, não foi de bicicleta, não. Mas Exatamente, eu assim, não tava é. atrás dele. Falar também da roubada de bola do Mariano, daquele cruzamento que ele deu entre 3 jogadores, mas falando da plasticidade do Oswaldo, o que eu senti, eu tava ali bem naquela faixa de campo, é que ele teve bastante tempo. Quando eu digo bastante tempo, esse milésimo de segundo, né? Mas ele teve algum tempo, porque a bola viajou, para pensar em como ele fazia. E o timing em como que ele ia fazer aquele lance. E o timing do Oswaldo foi um absurdo. Muito característico do talento que ele tem. Um jogador que não tem talento, que não tem a experiência que o Oswaldo tem, dificilmente acertaria aquele lance. Exatamente. E ele fez uma bicicleta abaixo, assim, da altura que normalmente se dá, né? Tipo, deu uma baixada e encaixou certinho no canto ali para fazer o gol. Também o cara tem um time rápido para poder perceber isso. É isso. E às vezes a pessoa diz, foi baixa, a bicicleta foi baixa, mas cara, é mais difícil do que lá em cima. Mais difícil porque lá em cima você joga o corpo e pedala livre. E aqui embaixo não, você tipo encolhe, sei lá, você tem que ter, como a Thaís falou, tem que ter o time certo, pegar a bola no pé mesmo, não pega na canela, pega em outro, porque ela vem muito baixo. Foi assim, perfeita, foi muito massa mesmo, foi um golaço, né, e digno até acho que até o Paulão bateu palma pro gol de ontem, né, mas assim, tirando de lado esses lances, né, com relação ao resultado do jogo, que poderia ter sido vitória de um, vitória do outro, aí a gente vai entrar naquela questão que a gente começou a falar agora há pouco no começo, que é em relação à arbitragem, né? Mas não tem jeito de não falar de arbitragem num jogo como esse. E houveram erros dos dois lados, né? O juiz errou. Se bem que, cara, eu tava ali na prêmio, na linha, eu tava no lado do ataque do Ceará, né, onde aconteceu o lance de impedimento. E, coincidentemente, eu tava na linha mesmo do lance lá, e eu, particularmente, na hora eu tive impressão de impedimento, mas só impressão, não tive certeza mesmo. Aí eu comecei a olhar nos grupos e algumas pessoas falaram que estava legal, mas assim, eu fiquei assim, pô, eu tive uma impressão de impedimento, mas tudo bem, tá legal. Mas na televisão eu ainda nem vi ainda esse lance para ter Não, certeza. mas tem assim, é bem 50 metros atrás, mano. Né? Tá tranquilo. Tá tranquilo Ali, total. ali foi um erro crasso do Pois goleiro. é. Aí eu até comentei na hora da marcação do pênalti, porque pô, não tinha como marcar aquele pênalti. O cara em cima do outro, né? O atacante, o Rodrigão, em cima do Quinteiro, muito perto. Isso já é um critério que abona a marcação do pênalti. E o Quinteiro com o braço colado ao corpo, praticamente. É outro critério que abona a marcação do pênalti. E mesmo assim ele marcou. Eu falei, cara, eu tenho certeza que esse árbitro tá sabendo que errou no lance lá do impedimento dos caras, porque para marcar esse pênalti aí não tem jeito, ele compensou. E ainda tem Mas o aí, lance da penalidade dupla, né? Porque se é pênalti, você não pode dar a expulsão, porque são duas penalidades. Isso também é uma nova regra da FIFA aí, mas Não, todo mundo tem que Saulinho, saber. mas eu também achava isso, inclusive troquei essa ideia com alguns amigos ontem, mas ontem, preparando um pouco da minha pauta para hoje, eu fui ler o livro de regras da CBF com as novas orientações e mão na bola deliberada tipo, mão na bola para impedir gol ou chance clara de gol é passível de punição com cartão vermelho. É a única excepcionalidade. É diferente, por exemplo, de um carrinho na área. Mas no caso da mão na bola, é passível de punição com cartão vermelho. Eu não acho que foi mão na bola. Ali a bola, não sei, talvez o Quinteiro só tivesse conseguido escapar se ele não tivesse um braço. Mas eu não achei que ele quis aumentar o espaço, né? Também não achei que houve movimento
antinatural, nada disso. Para mim não era para haver a marcação do pênalti. Mas se o árbitro entendeu que o Quinteiro quis aumentar o espaço, quis impedir um gol ou uma chance clara de gol, caberia sim a punição com cartão vermelho. Até porque ele tinha que fazer isso mesmo, porque senão ele entrava em contradição, né? Porque se ele marcou o pênalti no lance daquele, é porque ele entendeu que o cara meteu a mão na bola. Se ele meteu a mão na bola, então tem que expulsar. Então, eu acho que ele foi coerente com a regra, podemos dizer assim, não coerente com o ato propriamente dito. Mas assim, a cabeçada do Rodrigão, cara, sinceramente, a bola do Samuel Xavier para ele foi uma bola perfeita, mas ele cabeceou horrível. Ele pelou o porco da bola ter batido resvalado na mão do Quinteiro e o juiz ter dado o penal, porque senão ele tinha perdido um gol feito. A bola ia furar o chão, Né, cara, que horrível. Deu muita sorte, velho. Cabeceou bem demais, velho. Cabeceou pro chão. Eu me lembro que você até comentou, se fosse o nosso Cariús ali, eu acho que estufava ali, era na horizontal, em linha reta, a bola pro gol, não tinha como. Mas assim, cara, foi um bom jogo, né? Eu acho que foi um jogo legal, assim, para início de temporada, um clássico rei de início de temporada, não tinha como não ser nervoso. Todo mundo querendo ganhar, ainda mais o rival com essa sequência aí de 100 vitórias, o treinador sendo criticado, né? Teve um momento que até o torcedor rival lá chamou ele de burro, umas alterações lá, acho que ele tirou o Felipe Bachola, que na verdade, um dos grandes jogadores, só que se não for o melhor do time deles. E aí, essa pressão toda do lado de lá para conseguir um resultado. O Rogério também falou até na coletiva, nos pedaços da coletiva que eu ouvi no carro, voltando do estádio, ele até falou também que estava se sentindo pressionado por conta do nosso grupo estar pontuando, né? Tem muitos times pontuando, a gente está fora do G4, e aí ele acabou se sentindo pressionado por uma vitória também. Por isso é que ele justificou a atuação meio que ofensiva, colocando Bruno Melo de zagueiro, que é para melhorar a saída de jogo e tal. Então foi um jogo de pressão de lado a lado, então não tinha como não ser nervoso. O resultado foi justo, eu acho que foi um resultado justo, e a gente mais uma vez percebeu que a gente tem muito a melhorar e que está melhorando. Aí, a gente começou agora, ainda tem um campeonato cearense enxertado aí no meio para dar mais ritmo para quem não tem, que esse também é um dos objetivos dele, é dar ritmo a todo mundo, né, que ele falou também na coletiva. E aí, vamos lá, mais um pontinho conquistado e o Nordestão tá aí, eu acho que dá pra gente classificar ainda. Vamos nessa. Posso Pode sim, Diego, vai. Pode dizer algumas coisas assim, ia passar para ti agora. Pessoal? Pode sim, pode sim. Na ordem aqui, né? Eu acho que eu concordo com a maioria das análises que estão sendo feitas de que, de fato, o time está melhorando. Assim, eu acho que é uma crescente muito visível. O time ontem entrou muito equilibrado, consciente do que tinha que fazer. Por isso que eu ainda sustento que a gente foi melhor no conjunto global das coisas, né? Então, o Fortaleza estava, até quando levou o gol, não se desesperou, assim, se reorganizou e foi atrás do jogo. Então, isso mostra que o time está amadurecendo, precisa de mais ritmo, enfim, e não pecar em alguns lances importantes que faz falta gol, né? Então, a gente perdeu alguns gols que não precisava ter perdido, e até concordo com a Thaís, assim, nesse somatório de chances definitivas, a gente teve 1 ou 2 a mais do que o Ceará, e se tivesse feito, obviamente, a gente não teria perdido o jogo, né? Sobre o Bruno Melo, o Rogério sustenta na entrevista de que, como a Thaís disse, né, que melhora a qualidade de passe, na transição de passe para atacar, e ele queria vencer o jogo e queria dar mais velocidade naquele setor. E ele disse que já fez isso em outras 2 vezes e considerou que foi uma estratégia acertada, né? Então, eu acho que o que o Elenius falou tem sentido de que existe grande possibilidade dele repetir isso em outros jogos, né? Então, é uma estratégia que ele considera uma estratégia de segurança. Outra coisa que me chamou a atenção no gol do Ceará foi, assim, a nossa zaga caiu numa jogada antiga, né, que o Luiz Otávio fez muito bem. Ele puxou quase toda a marcação quando ele correu e não ficou ninguém para marcar o Klaus, né? Tipo, tinha 3 jogadores junto com o Luiz Otávio. O pessoal se preocupou tanto com ele que esqueceu do resto do time do Ceará que estava atrás. E aí o cara botou a bola para dentro sozinho, como o Elenius disse, se abaixou para cabecear, assim, só, né? Então foi uma bobeira, grande bobeira parecida, inclusive, na cabeçada que o Sobis deu.
que foi na trave, né? Então acho que no jogo aéreo a gente tem que se preocupar um pouco em dar uma regulada, uma melhorada, porque a gente leva ou fica muito próximo de levar gols de uma forma assim, né? Por cima, e a nossa zaga não está muito bacana nesse sentido. E eu acho que, do ponto de vista também da qualidade do jogo, a gente estava bem, e aí no debate aí, Juninho, Felipe, né? Eu penso que o Juninho ontem foi muito mal, ele estava errando coisas que ele não erra normalmente, passes que ele não erra, transições que ele não erra, e o Felipe errou menos que ele, né? Tava mais equilibrado, deu mais assistências nas subidas. Aí eu penso que nesse sentido o Juninho foi um pouco pior do que o Felipe. O Felipe deu uma equilibrada nos passes. Depois eu fui ver de novo os melhores momentos e eu achei que foi mesmo isso, assim, ele dava um equilíbrio ali no meio. E nós temos só que, acho que daqui para frente, nos próximos jogos, dar uma afinada nas coisas. Tá faltando um pouco de capricho, um pouco mais de tranquilidade na hora de fazer o gol, porque no contexto geral o time tá bom. Eu acho que a gente tem um time para esse começo de ano equilibrado e já já tem Buenos Aires, né? Então nós vamos ter que dar uma subida nessa cobrança, porque a gente vai precisar dessa, dessa qualidade de jogo daqui a pouco. Acho que é por aí, assim, do análise geral do jogo, porque eu acho que a gente, mesmo com empate, saiu no lucro, dando desconto aí do erro de arbitragem e tudo mais. Acho que acabou ficando bom pra gente pelo saldo global, mas faltou um pouquinho para ganhar. É isso. Eu acho, eu acho que o que faltou pra gente vencer o clássico foi ter um banco, sabe? É, o Ceará tinha esse banco para ganhar e eu não sei se ele já tá pensando em ter que vencer o jogo do Campeonato Cearense, eu não sei, mas me surpreendeu ele não ter colocado, por exemplo, o Matheus o quê, meu Deus? Matheus não sei o quê, né? Matheus, Fernandes? não? Alessandro. Não, Não, desculpa, a Marta da Alessandra. Alessandro. o Isso. Matheus do Ceará, menino, ponta dele. Ah, Matheus Gonçalves, criatura. Matheus Gonçalves, isso. Ele não colocou o Matheus Quero nem ouvir Gonçalves, nomes. para mim foi uma surpresa É ter o colocado esse homem raio rapaz. fake, o homem raio fake. Isso, exatamente. Me surpreendeu também ele não ter entrado já com o Vinícius titular, que vinha jogando bem. E o Lima também não entrou, ele optou pelo Rick e optou pela permanência do Rogério o jogo inteiro. Isso foi bom pra gente, porque é quase um a menos esse rapaz. E, assim, mostra que ele tem banco para trabalhar. Por mais que você tenha aí Leandro Carvalho, que não vem bem, o Rogério, que não é um bom jogador, o cara vem mal há 3 temporadas, 4, que vem super mal. Mas ele tinha opções, né? Nós não tínhamos. Nós não tínhamos banco. Ele trocou um centroavante por outro, Cariús por Ayrton Paulista. É diferente daquela situação que nós tínhamos no jogo passado contra o Calcaia, porque ali era um 0-0 contra o Calcaia que nós precisávamos martelar até achar o gol. Então, acho que ali merecia os dois centroavantes. No jogo de ontem, não. Tinha que ser um pelo outro, porque tinha que continuar tendo a recomposição, tinha que continuar marcando, porque perder era pior, né? Perder um clássico é pior do que empatar. E aí ele trocou o Everton pelo Cariús, ele colocou o Ederson, que está claramente fora de ritmo. O Ederson pisou na bola algumas vezes, quando saía para dar uma arrancada, ele não conseguia conduzir a bola de forma perfeita. E ele colocou o Bonilha, ou seja, nós colocamos dois atacantes, um centroavante, um que não é ponta e um volante. Essas foram as substituições, porque nós não tínhamos o banco que faz ganhar o jogo, né? O ponta que faltava para ganhar o jogo. Se tivéssemos ali dois pontas reservas, como nós tínhamos ano passado, né? Os titulares eram Edinho e Oswaldo, ele chamava Massinho e Romarinho. O nível se mantinha muito parecido, né? Um exemplo claro é aquele jogo contra o Santa Cruz. Um jogo difícil, 0-0. Ele tirou Edinho e Oswaldo e colocou Massinho e Romarinho. Massinho tocou para Romarinho, Romarinho fez o gol da vitória. Então, nós não temos isso esse ano, ainda, né? Temos o David aí, que já foi registrado no BID, já está treinando, mas o David não tinha condições de ir ao campo, treinou 2 dias com um grupo. Não fazia sentido o David ter ido no banco de reservas. Mas precisamos de mais. Eu acho que se tivéssemos um banco mais forte ontem, teria dado para vencer, né? Talvez ele tivesse colocado o Cariús no Everton e tivesse colocado esses dois pontas aí. E aí
Porque o Oswaldo cansa, o Oswaldo correu muito, correu o jogo inteiro. E ele não é mais nenhum garoto e também não tem um atacante que corra de forma intensa o tempo todo por 70, 80 minutos. Não tem quem consiga isso, né? Então era necessário ter esse reserva e o Rogério está cobrando porque não temos esses dois reservas ainda. Chegou o David, que briga por titularidade. Vamos saber quem é que vai para o banco, né? Se ele vai jogar no lado do Oswaldo ou no lado do Romarinho. O Vasquez vem crescendo, isso é importante. Recuperamos um atleta que não tinha no ano passado, que não contávamos com ele no ano passado. O Vasquez era totalmente carta fora do baralho em 2019. E esse ano já mostra um certo destaque. Perdeu um gol feito contra o Vitória, deu uma assistência contra o Caucaia, deu assistência contra o Ceará. Então, ele vem mostrando uma evolução e isso é importante, porque nós ganhamos mais um atleta de, de bom passe, de bom cruzamento, raçudo, que não desiste. É importante ter esse cara a mais no elenco. Mas fica aí meu destaque. Talvez se nós tivéssemos um banco um pouco mais qualificado, porque o Rogério olhou para o banco, ele tinha quem? Ele tinha Marro, que se ele coloca, seria vaiar. Ele tinha o Cariús, o Ederson e só. Não tínhamos mais atacante. Mas eu, né? particularmente, concordo plenamente com você, Saulinho. Ali caberia mais um ponto. Na verdade, a escolha deveria ter sido, no lugar do Bonilha, talvez, deveria ter sido um ponta. Quem, Poupado, né? Pois é, não teria. Mas, assim, eu não teria, você comentou do Marlon, eu não gostei muito da troca, da substituição que tirou o Juninho e colocou o Bonilha. O Juninho não é o tipo de jogador que precisa ser, sei lá, por desgaste físico, precisa sair e não jogar os 90 minutos. Então eu acredito que tem sido uma escolha técnica do Rogério, técnica ou tática. Mas eu não teria entrado com o Bonilha, eu teria entrado com o Marlon no lugar dele. Inclusive, infelizmente, eu não tenho nem como culpar muito o Bonilha, porque ele estava frio ainda, mas saiu de um bote errado dele o contra-ataque que desencadeou o pênalti, né? O pênalti... Quase que ele dá o gol, né? Pois é, exatamente. Na verdade, se Felipe não tivesse defendido, talvez a bronca teria caído para cima do Bonilha. Assim, foi um erro, inequivocamente, mas ele estava frio, então não tem também como, enfim, detonar o jogador. Mas eu não teria feito a escolha por ele, eu teria entrado... Se tivesse que tirar o Juninho, eu teria entrado com o Marlon. O Fortaleza de 2019, ele tinha um erro que eu ficava maluco no estádio. Porque ele não faz falta. Você tem aí a limitação intelectual do menino Carlinhos, que às vezes ele faz uma bobagem desnecessária e leva um cartão amarelo e futuramente vai levar outro e vai ser expulso. Mas o Fortaleza não tem o costume de parar a jogada. Ele não puxa a camisa, ele não faz aquela falta pro cara não sair no contra-ataque. Pela visão que eu tava, eu não tenho certeza, mas na hora que o Bonilha perde, porra, puxa a camisa, entendeu? Não deixa o cara correr, porque aí foi pênalti. E ano passado na Série A tivemos essa situação várias vezes. No primeiro clássico rei da Série A, o Romarinho perde uma bola na ponta, o Romarinho perdeu a bola, puxa a camisa, faz a falta, para a jogada. Não, deixa o cara correr com a bola e aí gol. Contra o São Paulo do mesmo jeito. Na hora que o rapaz perdeu a bola lá, puxa a camisa do Hernanes e pronto. Não vai brigar na carreira. Porque aí o Roger Carvalho caiu, gol. Então, precisa ter isso é antijogo. Eu sei que o Rogério não deve ser muito fã disso, mas tem hora que é melhor não perder, né? Então, isso me chateava. E ontem, acredito que dava para ter feito a falta para evitar o contra-ataque, né? Fortaleza precisa ter essa malícia de jogo ali no meu campo para parar a jogada. O Ceará é campeão nisso. Parar a jogada e o juiz nem amarelo dá. Sempre para a bola, perdeu a bola, faz falta. Fortaleza precisa também ter um pouco dessa malícia aí. Mas vamos aqui entrar bem rápido no melhor e pior da partida. Vamos começar pelo pior. Eu tenho alguns votos. Carlinhos não foi bem. O Everton Paulista não foi bem também. Segundo jogo dele, que ele não vai bem. E queria destacar também a partida do Juninho, que não foi tão boa assim, né? Mas eu vou ficar com o Carlinhos. Vou ficar com o Carlinhos porque não é nenhuma novidade. O Carlinhos ele perdeu a posição para o Bruno ano passado, dentro de campo. Seja pela falta da capacidade intelectual dele, seja sei lá, enfim.
Meu voto é no Carlinhos. Diego, vai você logo. Quem você achou o pior da partida? O Juninho, para mim, foi o destaque negativo, né? Assim, pior. Não porque ele fez uma péssima partida, mas porque ele errou muito coisas que eles não costumam errar, né? Assim, errou assistências, errou passes, deu alguns contra-ataques, então eu acho que ele estava bem abaixo do que ele costuma dar. Então, assim, é difícil dizer quem foi o pior, porque o time jogou bem no conjunto, mas ele ficou bem abaixo do que normalmente a gente vê. Então, para mim, o destaque negativo nesse jogo foi o Juninho. Um voto pro Carlinhos, um voto pro Juninho. E tu, Elenilson? Dê seu voto aí do pior da partida. Cara, eu vou votar no Hélito Paulista. Eu acho que, mais uma vez, ele não jogou bem, não acrescentou em nada, cara. Mas, inclusive, eu acho até que ele tá bem pertinho de perder a titularidade, viu? Eu voto no Hélito Paulista. Pois é, eu também acho que ele tá perto de perder a titularidade. Eu não sei se acontece um preconceito pelo Cariús ser de Cariús, né? Até meu pai que torce Ceará falou, olha, se o Cariús não fosse Edson Cariús e fosse Edson Carioca, ele já era titular. Mas como é Edson Cariús, o Rogério vai colocar o Por aí. Wellington Paulista até o Wellington fazer o gol e desencantar. Abraço pro meu pai aí, por ter falado essa frase aí. Concordo em partes. E você, primeira dama? Primeira dama não, né? Musa do podcast. Como é que você... Então, eu acho que estiveram abaixo o Carlinhos e o Wellington Paulista. Que eu possa frisar aqui, como eu sou, digamos, a porta-voz das redes sociais, eu contabilizei e a gente fez a enquete tanto no Twitter como no Instagram. Ficaram empatados Wellington Paulista e Carlinhos, tanto no Twitter como no Instagram, acreditem. Mas eu vou fazer aqui a menção às redes sociais que mencionaram infinitas vezes, muitas mesmo, Felipe e Juninho. Para mim, o pior da partida foi o Carlinhos. Perfeito. Então, Carlinhos aí foi eleito o pior da partida, né? Eu acho que nós precisamos de um lateral esquerdo também, sabe? Se quer que o Bruno vire zagueiro, que traga outro lateral, porque Ave Maria. Antigamente a gente falava muito isso, né? Quando joga um, a gente quer o outro. Só que a gente tá gostando mais do Bruno. O Bruno tem mostrado o melhor futebol do que o Carlinhos. E para o melhor da partida, é, eu vou votar no Oswaldo. Eu tenho uma dúvida de Oswaldo e Mariano Vasquez, mas o Mariano pela sua intensidade, pela sua luta, por mais uma assistência que ele fez. Mas o Oswaldo ele teve uma partida mais intensa do que o Mariano. O Oswaldo buscou mais jogadas, buscou mais dribles, aquela jogadinha dele pelo lado esquerdo. Ele fez algumas vezes ali. Se ele pegar uma zaga fraca, ele deita em cima. E também pelo gol, né? Um cara faz um gol de bicicleta em um clássico e não ser o melhor da partida também é demais. Então meu voto vai para o Oswaldo. Pra gente manter a sequência, e você, Diego, vai em quem? Bom, tá aí, Saulinho, todo mundo. Acho que o destaque positivo, né? O melhor do jogo pelo conjunto da obra foi o Vasquez, né? Pelo tipo de movimentação que ele fez, os passes que ele deu, as assistências e o que ele vem crescendo nos últimos jogos. Eu acho que ele deu um equilíbrio bacana e ele está surgindo como uma possibilidade real. Então acho que o melhor para mim certamente foi o Vasquez, né? Guardar as devidas proporções dentro do jogo. Um voto pro Oswaldo e um voto pro Vasquez. E você, Elenilson? Quem você vota? Melhor da partida. Cara, eu tinha tudo pra votar no Oswaldo, velho, mas aí o cara faz gol de bicicleta, não tinha como não votar nele. Aí o Felipe Alves me inventa de pegar um pênalti no último lance do jogo. Cara, eu vou de Felipe Alves. Pela terceira vez, né? A gente vai com 3 votos diferentes, tanto na pior como na melhor. Vai, Eu Thaís, decidi, né? Vamos decidir aqui mais uma vez, exatamente. Mais claramente. uma decisão aí. Então, aqui o voto é o voto que pesa mais, né? Nada mais natural que caiba a mim decidir, não é não? Mas enfim,
Gostei bastante do Mariano, bastante, muito mesmo. Vacilei, inclusive, fazendo a enquete colocando o Romarinho no lugar do Mariano. Geralmente essas enquetes eu faço muito rápido e acabou passando batido pra mim. Mas o Mariano vem numa sequência muito boa, duas assistências seguidas e duas assistências vindas de cruzamento. Ele cruza muito bem o Mariano. Pra mim, o cruzamento dele entre os 3 jogadores do Ceará mostra que o menino tem talento e só precisa ser lapidado, ganhar mais oportunidades e ganhar mais confiança. Mas a gente tem que mencionar aqui o Osvaldo, claro. Gols de bicicleta sempre ficam para a história. Mas, assim, também queria fazer uma menção honrosa ao Felipe, tá? Eu, particularmente, realmente gostei bastante do Felipe. E muita gente vai discordar de mim, mas gostei. A galera na internet votou como o melhor da partida o Felipe Alves, com uma ligeira vantagem. Mas muita gente mencionando Mariano Vasquez. Muita gente mesmo. Eu vou votar no Felipe Alves, porque foi o Felipe Alves que fez com que a gente saísse do Clássico Rei pontuando. Se ele não tivesse tido a frieza que lhe é característica e não tivesse pegado aquele pênalti, mais um pênalti que ele pega, né? A gente teria saído derrotado. Então, Felipe Alves, melhor da partida. Então, Felipe Alves também foi votado aqui, foi eleito. Eu lembro que o Argel, né, o técnico do Ceará, falou ontem que o Fortaleza jogou todo atrás, não sei o quê. Teve vários momentos que o Felipe jogou de volante, né? O Felipe Alves, no caso. O Felipe Alves era o nosso primeiro homem no meio-campo. Então, Não, e teve uma situação que me chamou bastante atenção, que em uma das subidas do Felipe, digamos assim, o Sobis está meio que tentando marcá-lo, fazer alguma pressão, e o Sobis pede para o jogador que estava do lado direito, né? Eu não lembro bem quem era o jogador, imagino que seja o Rogério, não tenho certeza, mas o Sobis pede para o cara subir para marcar pressão junto com o Sobis no Felipe. E o cara não consegue porque o cara tá marcando o zagueiro, que eu acho que era o próprio Bruno Melo. Era o Quinteiro, não? Não, era o nosso zagueiro esquerdo. Então Era o próprio Bruno Melo. Então, tipo, mostrava como o Felipe estava ali de peça fundamental, porque a própria pressão nele estava complicada pela maneira como o restante do time estava postado, esperando pela saída de bola dele. Então, interessantíssima a forma como o Felipe jogou no Clássico Rei. E não é nenhuma novidade, né? O Felipe é um a mais em campo. É uma opção que nós temos de jogar com um a mais todos os jogos, né? Isso é importantíssimo. Então é isso. Pior em campo foi quem? Foi o Carlinhos? Foi, né? Carlinhos. Pior em campo o Carlinhos. Melhor em campo o Felipe Alves. Fortaleza 1, menção Ceará 1. honrosa para Mariano Vasquez e Wellington Paulista. E menção desonrosa para Wellington Paulista. E honrosa também para o Osvaldo, pelo gol de bicicleta. O Diego deu um probleminha, não vai conseguir se despedir da gente, mas Diego, obrigado pela sua participação. Acabou que caiu aqui a internet dele, não deu para continuar. É isso, acho que o jogo foi importante pra gente manter. Agora, como o Vinícius falou, é importante pontuar, né? Fortaleza hoje é o 6º colocado do grupo dele, tá fora do G4. Vamos ter uma sequência agora de jogos bastante complicados aí, de viagens. Pra ter uma noção, nós vamos sair de Buenos Aires para Imperatriz do Maranhão. A sequência é essa, joga quinta-feira contra o Independente, joga segunda-feira contra o Imperatriz, lá em Imperatriz no Maranhão. Então, teremos uma sequência de jogos de Copa do Nordeste. Sábado que vem tem Santa Cruz. Nessa segunda-feira vai ter o Imperatriz. No sábado tem o Náutico. Então, assim, jogo atrás de jogo agora. Vai ser bem puxado pra gente aí, mas enfim, vamos acreditar que vai chegar mais reforços e que precisa qualificar esse elenco. Falam bem rápido do Campeonato Cearense. Nessa quarta-feira nós enfrentaremos o Atlético Cearense. Como nós fizemos isso na semana passada, a gente não sabe muito bem desse Atlético. Eu, particularmente, não sei nada desse Atlético. Eu sei que o técnico é o Raimundinho, que é técnico do Floresta. E só sei isso. Vinícius, confere o técnico
do Atlético Cearense é o Raimundinho ainda? Rapaz, eu acho que né? ainda é, viu? Eu também não tô muito afeito, né? A gente começa a se preocupar com assistir jogo de campeonato argentino, aí deixou a primeira fase do Campeonato Cearense de lado. Mas a gente precisa valorizar mais o manjadinho, né? O manjadinho é importante. Mas é isso, quarta-feira, às 8h30, se eu não estiver enganado, Fortaleza e Atlético Cearense na Arena Castelão. É um jogo importante. Acredito que o Fortaleza vai com um time bastante misto, parecido 8 com o que horas, foi. tá? 8 horas. 8 horas, né? Parecido com o que foi contra o Calcaia, né? Deve ir Boeck ou Max. A Thaís falou um ponto antes aqui no off. Rogério, na coletiva do jogo do Calcaia, ele falou que não tem mais isso de um joga uma competição, o outro joga outra, né? Ele quer também usar o Max. Então acho que a briga do Boeck hoje é com o Max, para ver quem é o reserva do Felipe Alves, né? Eu acho que deve ir de Boeck, Tinga. Eu acho que ele vai de Quinteiro, porque o Quinteiro não joga contra o Santa Cruz, porque foi expulso. Não acho que o Quinteiro joga essa partida, acredito, né? Então ele vai de Boeck, Tinga, Quinteiro, João Paulo, Bruno Melo ou Carlinhos, Michel e Bonilha, duplo de volantes. E no ataque ele deve ir de Marlon ou Mariano. Acho que o Mariano deve ser poupado, porque jogou 2 partidas seguidas. Marlon, certamente, de um lado. Ederson, Edson Cariús. E aí eu não sei se ele vai de Romarinho ou Oswaldo, ou tentar algum menino da base, ou fazer alguma ou jogar com três volantes, como ele jogou, né? Jogou com Derlei, Bonilha e Michel contra o Calcaia. Deve ser isso. Derlei, Bonilha e Michel, Marlon, Ederson e Edson Cariús. Acredito que é esse time que ele deve colocar em campo contra o Atlético Cearense. E vocês concordam, discordam, pra gente encerrar bem rápido aqui e partir para a próxima. Só assina embaixo. Perfeito. Tranquilo. Então pronto, então é isso. Obrigado a todos que nos acompanharam até aqui. Queríamos que esse pós-jogo tivesse de vitória. Já fizemos pós-jogo de vitória, né? O vitória contra o Calcaia. Tô esquecendo aqui. Cambaiado. É isso. Então, até a próxima. Teremos um pós-jogo de Fortaleza e Atlético Cearense. Não sei se a gente já grava na quarta-feira, assim que acabar o jogo, ou na quinta. Vamos tentar fazer na quarta logo, que já fica quentinho ali, pós-jogo. E sábado tem Copa do Nordeste, Santa Cruz. E quinta-feira que vem, amigos, dia 13 de fevereiro, diretamente de Avejaneda, Buenos Aires, Argentina, Independente Fortaleza, um jogo bastante esperado. A gente espera fazer um conteúdo bem legal direto da Argentina. Então, se você quiser acompanhar alguns bastidores da viagem, teremos 2 visões diferentes, porque eu viajo um dia, a Thaís viaja outro dia, então a gente vai tentar mostrar alguns bastidores da nossa viagem lá no nosso Instagram, @GloriaTradição. Acompanha lá que vai ser bem legal. A gente vai tentar fazer algumas coisas interessantes direto da Argentina, pré-jogo, pós-jogo, enfim, vamos tentar fazer uma coisa legal. Valeu, abraço a todos, saudações tricolores, até a próxima. Tchau, tchau, moçada. Saudações tricolores. Valeu.